Livro de Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 25. Na medida que você for localizando, você vai se colocando de pé no seu lugar em reverência à bendita palavra do Senhor. E diz assim: e aconteceu naquela mesma noite, veja que foi na mesma noite em que o Senhor apareceu para Gideão, quando ele estava no lagar malhando trigo. Na mesma noite, o Senhor apareceu para Gideão, e o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi, o de 7 anos. Veja que em tudo que Deus faz, há um propósito. Fazia 7 anos que aquela crise estava sobre Israel. 7 anos Israel plantando e 7 anos os midianitas destruindo. 7 anos Israel cuidando dos animais e os midianitas saqueando os animais de Israel. E este boi que Gideão está ouvindo de Deus, para que Deus entregue a ele, tem a mesma idade que aquela crise. Quer dizer, quando a crise começou, o pai de Gideão começou a cuidar deste novilho, começou a cuidar deste boi. E por que ele estava guardando este boi de 7 anos? Deus diz assim: a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal. Agora olha de quem é o altar de Baal: que é de teu pai. Quer dizer, era do pai de Gideão, o altar de Baal, o altar desta divindade dos amorreus, que os filhos de Israel estavam se desviando. E Deus está dizendo: toma este segundo boi, que é o boi de teu pai, o boi de 7 anos. Sabe por que Joás, que era o pai de Gideão, estava cevando aquele novilho para entregar em oferenda a Baal? A verdade é essa: aquele novilho, ele seria entregue em oferenda a Baal. Mas Deus está dizendo: Gideão, você vai pegar este boi, esse boi de 7 anos, você vai derribar o altar de Baal, que é de teu pai, e vai cortar o bosque que está ao pé dele. Era plantado uma espécie de um bosque, onde os homens iam e faziam as oferendas aos pés das árvores para Baal. E essas árvores, elas eram esculpidas na figura de Baal e dos Balaíns, e eram chamados de Baalaíns, esses bosques que ficavam à frente do altar de Baal. E Deus está dizendo: e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Você vê que foi na mesma noite que o Senhor está dando a estratégia do que Gideão tinha que fazer para que a promessa se tornasse em realidade. Qual havia sido a promessa? Eu serei contigo, tu ferirás aos midianitas como um só homem. Deus disse mais: porque nesta tua força tu livrarás a Israel dos midianitas. A promessa era essa. Mas Deus está dizendo: Gideão, para que esta promessa se cumpra, para que esta promessa se torne realidade, eis o que eu quero que você faça. É isto que eu quero que você faça.
Gideão podia dizer, mas Deus, o que é isso que o Senhor está me pedindo? Primeiro, que o boi não era dele, o boi era do pai dele. Segundo, que o altar de Baal era do pai dele. E lembra uma coisa que Gideão disse para o anjo do Senhor? Ele disse para o anjo do Senhor, mas com que livrarei a Israel? Eu sou o menor da casa de meu pai, e eu sou o mais pobre. Gideão era visto pelo pai, talvez até houvesse um conflito familiar ali. Talvez Gideão era visto como a ovelha negra da família, aquele filho que nunca deu certo, aquele filho que nunca trouxe alegria para o coração de Joás, aquele filho que nunca conquistou, nunca cresceu, nunca fez, aquele filho que era o patinho feio da família. Por isso que Gideão disse ao anjo, eu sou o menor da casa de meu pai. Gideão podia dizer, mas Senhor, isso vai agravar o conflito que já há na minha casa. Isso vai agravar o conflito que já há na minha família. Se o meu pai Joás já me despreza, é agora que ele me deserda de uma vez por todas. É agora que ele me deserda, porque eu vou pegar o boi que ele cultiva há 7 anos para Baal, vou derribar o altar que ele construiu, e edificar um altar ao Senhor, e sacrificar este boi ao Senhor. Gideão tem uma escolha a ser feita, obedecer ou não obedecer. Todos nós temos o direito de escolher, se obedecemos ou não obedecemos. Gideão está diante deste dilema, obedecer a ordem de Deus e livrar a Israel, ou desobedecer a voz de Deus e continuar debaixo daquele sofrimento. Gideão tem que tomar uma decisão, e ele tem que tomar uma decisão imediata. Você crê que essa é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a falar ao teu coração? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus, assim seja. Digam todos, assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento. Pode tomar o teu assento. Deus deu a todos nós uma coisa que se chama livre-arbítrio. Deus está dando a Gideão a estratégia, mas Gideão tem livre-arbítrio. Ele tem livre decisão de escolha do que ele quer ou não fazer, o que ele está disposto ou não a fazer. Gideão está recebendo uma direção de Deus, uma direção que inclui tomar o boi cevado de seu pai, que há 7 anos está guardado para ser sacrificado à divindade de Baal, derribar o altar de Baal e cortar os postes ídolos, o bosque que estava diante do altar, subir a um alto monte e ali fazer um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Gideão pode naquele momento pensar e dizer, Senhor, não tem algo mais fácil, não tem algo menos trabalhoso, ou algo menos conflitante para que seja feito, porque Senhor, isto envolve mexer em questões familiares, isto envolve mexer com o meu pai Joás, mexer com os meus irmãos, e olha que eu já não tenho uma convivência muito boa com a minha família, eu já não tenho uma convivência muito boa com o meu pai e com os meus irmãos, sabe Senhor, eles olham para mim e me veem como a ovelha negra da família. Meu pai Joás, que tem uma fé em Baal, ele me acha o chato
porque eu vou falar de Deus para ele. Vou falar do Deus de Israel para ele. Ele diz: já vem você aí, Gideão, com esse papo de crente, com esse papo furado na minha orelha. Até mesmo, Deus, eu fico de fora nas reuniões familiares, porque o meu pai Joás e os meus irmãos acham que eu sou uma pessoa não tão bem-vinda assim. Não tem algo mais fácil para que eu faça? Gideão podia naquele instante se desobrigar a obedecer à voz de Deus. E isso é um livre-arbítrio que nós temos. Nós temos um livre-arbítrio diante do que Deus ele nos manda, diante do que Deus ele nos mostra, diante do que Deus nos pede. Nós podemos dizer: não, eu não vou fazer. Não, eu não quero fazer. A pessoa tem este livre-arbítrio, ela pode se desobrigar a fazer o que Deus lhe pede. Porém, já fique ciente de uma coisa: como você se desobriga a fazer o que Deus te pede, Deus também não é obrigado a ajudar você. Porque a verdade é que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Se eu me desobrigo a obedecer a Deus, Deus não tem obrigação alguma de abençoar a minha vida. Porque afinal de contas eu não quero obedecê-lo. Eu não quero fazer o que ele está me mandando. Eu tenho livre-arbítrio. Então quando eu uso este livre-arbítrio para me desobrigar das coisas que Deus me pede, eu também estou desobrigando Deus de abençoar a minha vida. Eu estou também desobrigando Deus de agir como Deus na minha vida, porque eu estou preferindo desobedecê-lo. Se eu escolho, se eu opto desobedecer ao que Deus me manda, Deus não está obrigado a abençoar a minha vida. Agora escute o que eu vou te dizer: quando você se obriga a obedecer a Deus, quando você toma uma decisão, porque é você que tem que tomar a decisão, não é Deus que tem que tomar a decisão por você. Quando você se obriga a obedecer a Deus, quando você diz: eu vou obedecer, eu vou sacrificar, eu vou fazer, eu vou ser fiel, eu vou buscar. Quando você se obriga a fazer uma campanha, quando você se obriga a ser fiel a Deus, quando você se obriga a obedecê-lo, Deus se vê, Deus se encontra na obrigação de abençoar a tua vida. E sabe por quê? Porque Ele prometeu uma coisa. Ele disse na sua palavra que quando você está disposto a buscá-lo, você vai encontrá-lo. Então se eu estou disposto a obedecê-lo, Ele também está disposto a abençoar a minha vida. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Gideão, ele tem que tomar uma decisão: obedecer ou não obedecer, fazer o que Deus está lhe pedindo ou não fazer. E decide Gideão fazer, obedecer a Deus. Gideão decide obedecer a Deus, e ele temendo, olha o que diz aqui no versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Veja, ele fez como o Senhor lhe dissera. Ele obedeceu à voz de Deus. E sucedeu que, temendo ele, o que Gideão está temendo? Vamos ver o que ele está temendo. Primeiro, temendo ele a casa de seu pai. Quer dizer, ele primeiro está temendo o seu pai Joás, porque ele não sabe o que o pai Joás vai fazer diante daquela situação. Ele não sabe qual vai ser a reação do pai, a hora que o pai ver que o altar de Baal foi derribado. Ele teme a casa de seu pai, porque ele não sabe qual vai ser a reação do pai,
Na hora que ver que o boi que estava sendo cevado para Baal foi sacrificado para o Deus vivo, para o Deus de Gideão, Gideão ele não sabe qual é a reação, então ele teme a casa de seu pai, ele teme o seu pai, ele teme a reação dos irmãos, ele teme a reação dos irmãos dele, da família dele, como que os irmãos vão lidar com aquela atitude, e por fim, ele teme os homens daquela cidade, ele vai temer os homens daquela cidade, e por isso, eu não sei se ele toma a decisão mais coerente, porque diz que ele decide não fazer aquilo de dia, mas ele decide fazer de noite. Pastor, por quê? O senhor não sabe se ele toma a decisão mais coerente? Porque vamos pensar comigo aqui, de dia, no meio do mato, se você coloca fogo em alguma coisa, o máximo que as pessoas vão ver é uma fumaça, né? Mas de noite, no meio da escuridão, você pegar um punhado de lenha para queimar em holocausto um boi, não é para queimar qualquer coisinha, não, queimar um boi. Um boi é um animal grande. Imagina a altura das chamas que se formou. Tanto que diz a palavra de Deus, que quando Gideão sobe de noite no cume do lugar forte que Deus mandou, e ele prepara as pedras, e coloca a lenha, e coloca o boi sobre o sacrifício, o altar, e ele põe fogo, diz a palavra de Deus, que aquela chama, aquela labareda, chamou a atenção de todos os homens da cidade. Imagina só, naquela escuridão, de repente, um fogaréu no cume de um monte. Todo mundo saiu para ver. O que é isso? Que fogaréu é esse? O que está acontecendo naquele monte? O que é isso? O pai de Gideão inclusive sai de casa, enxerga aquele fogaréu em cima do monte. O que é isso? E quando o pai de Gideão procura, cadê o boi cevado de 7 anos? Aí ele pensa, o que está acontecendo? Ele corre até o altar de Baal, o altar de Baal destruído, o bosque cortado, e ele pensa, quem fez isso? Entra em casa, e quem está faltando? Gideão. Cadê Gideão? Gideão fez mais uma. Aquele menino, aquele homem, ele me fez mais uma situação. E aí os homens da cidade, querendo saber o que era aquilo, eles descobrem que o altar de Baal foi destruído, que o bosque foi cortado, que o boi cevado de 7 anos foi sacrificado. E eles então vão até Joás, e eles começam a dizer para Joás: dá cá o teu filho, porque nós vamos matá-lo. Ele profanou a santidade de Baal. Ele profanou a santidade de Baal. E quando Joás começou a ouvir aquilo, eu quero que você creia no que eu vou te dizer, porque é o Espírito Santo que vai te dizer isso. Gideão, quando Deus está na frente, quando Deus está no negócio, a ajuda vem dos locais menos prováveis. Porque na hora que os homens começaram a dizer: dá cá o teu filho, porque nós vamos matá-lo, nós vamos vingar a Baal. Naquela hora, Joás, o pai de Gideão, que até então olhava para Gideão como a ovelha negra da família, como o mais fraco, como o covarde, como aquele que não tinha conquistado, que não tinha feito, que era o mais pobre da sua casa. Joás olha para aqueles homens e diz: se vocês ferirem o meu filho, vocês não vão acordar no dia seguinte para ver o dia raiar. Ou seja, ele disse: ninguém põe a mão no meu filho não. Se Baal realmente é Deus, Baal que se defenda. Se Baal realmente é Senhor, ele que se vingue do meu filho. Agora vocês querem se vingar do meu filho? Por acaso vocês vão defender Baal? É Baal que tem que defender vocês. Ou seja, o
próprio pai de Gideão, o próprio Joás, começa a pôr-se ao lado do filho. Eu quero que você creia nisso. O primeiro milagre que Deus começou a realizar, a primeira promessa que Deus começou a realizar, foi a salvação dentro da casa de Gideão. E eu vou te dizer que a primeira promessa que Deus vai cumprir nesta campanha na tua vida, vai ser a salvação da tua família, vai ser a salvação da tua casa, vai ser a salvação do teu lar. Por que que Deus está fazendo isso? Está escrito aqui, no versículo de número 31. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Quer dizer, ele está dizendo: vocês não vão pôr a mão no meu filho não, porque qualquer um que tentar contender por Baal contra o meu filho, eu mesmo vou matar, não vai ver o dia nascendo não. Quer dizer, é o pai de Gideão defendendo o seu filho. E ainda ele diz mais: se Baal é Deus, percebeu que é D com D minúsculo? É Deus com D minúsculo? Porque se Baal é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Se realmente esse Baal é Deus, e olha que eu, Joás, acreditei nele 7 anos da minha vida, acreditei que ele podia fazer alguma coisa. Se esse Baal é Deus, se ele realmente é Deus, ele que contenda com o meu filho pelo que o meu filho fez, ele que pese a mão dele sobre o meu filho. Mas vocês não vão tocar a mão no meu filho. Quando Joás disse isso à multidão, a multidão olhou um para o outro e falou: é verdade, se Baal é Deus, ele que contenda com Gideão. E aí começaram a gritar: Jerubbaal, Jerubbaal, que quer dizer Baal contenda contra ti, Baal contenda contra você, que chamavam Gideão assim: Jerubbaal, que Baal contenda com você. Só que olha o que aconteceu, não foi Baal que foi contender com Gideão, mas foi o próprio Espírito do Senhor que veio revesti-lo de poder e autoridade para vencer aquela situação. Eu quero que você acredite nisso, meu irmão, porque Deus não vai só salvar a tua família, mas Ele vai revestir você de poder, Ele vai revestir você de autoridade. Ele não vai te dar uma unçãozinha não. Ah, pastor, eu só quero uma unção. Não, não é unção. Ele vai te revestir, Ele vai te despir do velho homem, Ele vai te despir do pecado e vai te revestir do Espírito Santo de Deus. Pois está escrito aqui no versículo 34: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Veja só, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Revestir significa vestir de novo. Revestir é trocar de vestes, é se cobrir, é colocar uma roupa nova. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Você quer vencer todo o sofrimento? Quer vencer todas as suas lutas? Quer ter o poder de produzir como 1000 homens? Quer de menor se tornar o maior? Quer de mais fraco se tornar o mais forte? Quer ver o inimigo declarando a sua própria derrota? Quer que isso aconteça? Quer que Deus tire o poder do inimigo? Então busque revestimento do Espírito Santo. Você tem que buscar esse revestimento. O próprio Senhor Jesus nos orientou a fazer isso, sabia? Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49.
Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. De qual promessa que Jesus está falando? Da promessa do Espírito Santo. Deus havia profetizado no livro de Joel que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E Jesus, Ele está exatamente dizendo aqui, esse cumprimento: eis que vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja que Jesus nos orientou a fazer isso. Jesus nos orientou a ter uma vida revestida pelo Espírito de Deus. Se você quer vencer as dificuldades, você não pode buscar só uma unção do Espírito Santo, mas você tem que buscar ser revestido do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te revista hoje, do alto da cabeça à planta dos pés, porque este revestimento vai te dar ousadia, vai te dar poder e capacidade para vencer qualquer dificuldade, em nome do Deus Todo-Poderoso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. E no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e revesti-vos na força do seu poder. Nós temos que nos revestir com a força do poder de Deus. E a força do poder de Deus é o seu Espírito Santo. Gideão foi revestido pelo Espírito de Deus. Ele recebeu ali ousadia, força, fé, coragem. Ele recebeu ali ânimo. E diz a palavra lá em Juízes capítulo 6, versículo 34, na parte B: o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. Agora, sabe quem são os abiesritas? Sabe quem são esses? Pastor, quem são os abiesritas? Os abiesritas é o pai e os irmãos de Gideão. Quem foram os primeiros a se unir a ele? A sua própria família. Quem foram os primeiros a apoiá-lo? A sua própria família. Quem foram os primeiros a se juntarem a Gideão? Crentes que Deus daria triunfo através dele, o seu pai Joás e os seus irmãos. Por isso que eu digo a você, isso é de Deus para a tua vida. Creia que o milagre está começando, e vai começar dentro da tua casa. Dentro da tua casa, no seio da tua parentela, entre a tua família, nem na vida do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Eles que não te apoiavam, que achavam que você era a ovelha negra da família, aquele que se desviou da crença da família, eles vão ver Deus na tua vida, eles vão ver o Espírito de Deus em você, vão olhar para você e não vão te ver mais, mas vão ver o poder do Espírito Santo na tua vida. E aqueles que antes se afastavam de você, vão caminhar contigo e defender a mesma bandeira que você, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Joás e os irmãos de Gideão se juntam a ele. E diz no versículo 35: e enviou mensageiros. Quem são os mensageiros de Gideão? Os seus próprios irmãos. Quem são os mensageiros de Gideão? Os seus próprios irmãos. E enviou Gideão mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele.
E também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. Quer dizer, eles olharam e disseram: se os próprios irmãos apoiam Gideão, vamos apoiá-lo também. Vamos apoiá-lo, porque ele tem o Espírito de Deus. Que nesta noite você se revista com o Espírito do Senhor. Porque se você se revestir com o Espírito do Senhor, você vai ter coragem, você vai ter força, você vai ter ânimo, e não terá problema que permanecerá de pé diante de você, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar, por favor, e vamos aplaudir o nome de Jesus. Temos que ser revestidos por este poder. Agora, como que você vai ser revestido por esse poder, se você ainda não abriu o teu coração para receber aquele que é o doador do Espírito Santo? Você sabe quem é o doador do Espírito Santo? Quem, pastor? Jesus é o doador do Espírito Santo. João Batista testificou assim acerca de Jesus. Ele disse assim: eu não sou o Cristo. João Batista dizendo: eu não sou o Cristo. Eu sou a voz do que clama no deserto, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Pois aquele que vem após mim é muito maior do que eu. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quando João batizou Jesus, ele deu um testemunho a toda a multidão que estava ali presente. Embora João fosse primo de Jesus, eles não conviveram juntos. E João disse assim: eu não o conhecia, eu não convivia com ele, mas aquele que me enviou a batizar, ele me disse que sobre aquele que eu visse o Espírito de Deus pousando sobre a forma corpórea de uma pomba, é este que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Quer dizer, Jesus é o doador do Espírito Santo. Como que você vai se revestir do Espírito de Deus, se você ainda não recebeu aquele que é o doador do Espírito Santo? Porque é Jesus que cumpre esta promessa de Deus em nossas vidas. Jesus veio para cumprir esta promessa, para que fôssemos revestidos do Espírito Santo de Deus, para vencermos, para triunfarmos, para termos êxito no nosso caminho. Ah, pastor, mas no tempo de Gideão, Jesus ainda não havia se encarnado, Jesus ainda não havia vindo à humanidade, ainda não havia nascido na terra. Como o senhor explica o Espírito de Deus envolver a Gideão? Mas Gideão cruzou com Jesus naquele dia. Cruzou, pastor, cruzou. Porque diz a palavra de Deus que o anjo do Senhor veio até Gideão quando ele estava no lagar malhando trigo. E você sabe que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é a figura de Jesus. O anjo do Senhor é a figura de Cristo. E o anjo do Senhor esteve com Gideão. Esteve com Gideão naquela manhã onde Deus o visitou. Por isso que Gideão teve sua vida cheia do Espírito de Deus. Teve a sua vida cheia do Espírito do Senhor. Por isso que nesta noite, se você quer ser revestido do Espírito de Deus, se você quer ser revestido com o Espírito do Senhor, primeiro você tem que entregar a sua vida a Cristo. Primeiro você tem que entregar a sua vida a Jesus. Por isso,
Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, quer receber ao Senhor Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero receber ao Senhor Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Você que quer entregar a sua vida a Cristo nesta noite, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará por você. Pastor, eu já entreguei minha vida a Cristo, mas eu me desviei, eu me afastei, eu saí da igreja. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Se há alguém aqui no nosso meio que quer se reconciliar com Cristo nesta noite, que quer se reconciliar com Jesus neste instante, pastor, o meu coração pede esta reconciliação com Cristo. Você que quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão direita aos céus que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar que eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar pela sua reconciliação com Cristo. Eu vou orar pela sua reconciliação com Jesus. Isso, vem aqui diante do altar de Deus. Não hesite, não fique no seu lugar. Se você sente a necessidade de uma reconciliação com Jesus, não hesite em sair do seu lugar e vir aqui à frente. Agora escute uma coisa, você que já está na igreja, talvez você sinta que o que está faltando para você vencer toda esta situação difícil na tua vida, seja esse revestimento do poder de Deus. Nós não estamos aqui falando de uma simples unção, nós estamos falando de um revestimento, de um se vestir do Espírito de Deus. Pastor, é isso que eu estou precisando mesmo. Eu estou precisando ser revestido pelo Espírito de Deus nessa noite, para eu vencer esta situação, para que esta situação não influencie mais a minha vida, mas que eu tenha poder de Deus para triunfar sobre as minhas dificuldades. Você que nesta noite quer este revestimento de poder, quer este revestimento de unção, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Jesus disse que nós precisamos deste revestimento de poder. Ele disse que nós precisamos deste revestimento para vencer este mundo, para vencer as lutas, para vencer as aflições, para vencer as perseguições. Se você puder, dobre o teu joelho comigo. Você que está se reconciliando com Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e eu quero me reconciliar com teu Filho Jesus Cristo. Eu quero sentir novamente a alegria da salvação e a alegria da vida eterna. Senhor, me revista com teu poder e me fortaleça para caminhar junto contigo, em nome de Jesus. E você que quer ser revestido pelo Espírito do Senhor nesta noite, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir diante do teu altar que o Senhor me revista nesta noite com teu Espírito Santo, assim como o Senhor revestiu a Gideão e ele triunfou e alcançou vitória diante daquela situação que se prolongava por 7 anos. Eu peço que o Senhor me revista com teu Espírito Santo e me conceda fé, força, me conceda ânimo, disposição
para continuar lutando pela minha vitória. Senhor, toma a frente da minha vida e me revista com teu Espírito Santo nesta noite, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor, bendito Deus e amado Pai, Senhor, aqui está este teu filho, essa tua filha, que está se reconciliando contigo nesse instante. Lhes perdoe os pecados, as falhas, os erros, e reconcilie este teu filho e esta tua filha contigo. Senhor, reconcilie esta pessoa, para que ela venha ter forças para caminhar novamente contigo, todos os dias da sua vida. E olha para esta, que já está na tua casa, mas está pedindo revestimento de poder, está pedindo revestimento do teu Espírito Santo, porque o Senhor revestiu a Gideão com o Espírito do Senhor, e isso lhe deu força, lhe deu ânimo, lhe deu fé, lhe deu coragem, para que ele prosseguisse na sua causa. E Pai, eu peço que o teu Espírito Santo revista a este teu filho, esta tua filha, e dê fé, dê ânimo, dê forças, dê coragem a este teu filho, essa tua filha, para que ele vença as perseguições, para que ele vença as aflições, para que ela vença as dificuldades. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja a revestir a este teu filho, essa tua filha, de ousadia, de fé, de coragem, de ânimo, do alto da cabeça, a planta dos pés agora, para que essa pessoa triunfe sobre todo o sofrimento, para que ela triunfe sobre todas as aflições e dificuldades. Senhor, coloque a tua mão sobre este teu filho e sobre essa tua filha. E se eu te peço todas estas coisas, eu te peço crendo que assim está sendo feito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.